Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de AutoCAD online, a nossa aula número 06. E nessa aula nós vamos dar continuidade aos comandos de modificação no AutoCAD, que é os comandos dessa paleta aqui de Modify, tá? Então, o primeiro comando que nós vamos ver hoje é um comando chamado Offset. Esse comando ele vai criar linhas paralelas às linhas que vocês já desenharam aqui no seu modelo. Então vamos supor que a gente desenhe aqui um retângulo de 300 por 300. Vamos imaginar que isso seja um quarto. E aí você, sendo um quarto, você quer colocar a parede desse quarto. Então você quer criar assim, linhas paralelas aqui a essa de 15 centímetros. Então qual comando que nós vamos usar? É justamente esse comando de offset. Então você clica aqui, ou para ativar esse comando, a tecla de atalho é O, Enter. E aí o que o AutoCAD diz? Ele fala, selecione o objeto que você quer dar o offset. Então a gente quer dar offset aqui nesse retângulo. Clica. Aí quando você move ou para fora ou para dentro, você já percebe que ele cria essas linhas paralelas do seu retângulo. Então você indica a direção, aí você digita a distância que você quer, no caso eu quero 15, e aperta Enter. Então ele cria essa linha paralela do objeto que você selecionou. Como eu selecionei um retângulo, e o retângulo é um objeto único, né? Você vê que as linhas estão todas conectadas, então automaticamente o meu offset ele vai dar um offset de todos os lados desse retângulo. É diferente de se você fizer o comando line, e vamos fazer esse mesmo ambiente com o comando line. Então, 300 por 300 por 300 e aqui fecha. Então, como a gente executou esse quadrado aqui com o comando line, quando a gente clica, cada uma das entidades elas são separadas. Automaticamente, quando eu der o comando offset, ele vai dar isoladamente de cada uma dessas linhas, tá? Então aqui eu vou ter que fazer uma por uma, certo? E aí o que acontece, o problema disso, né, nesse caso aqui, é que daí ele não conecta uma linha com a outra, certo? Porque ele deu offset das linhas individualmente, tá? Tem situações que você vai dar offset de linha mesmo, é inevitável. Tem situações, às vezes, que você vai partir para um retângulo mesmo, tá? Então depende da situação. Mas o importante é entender isso. Vamos supor que a gente fizesse aqui com, desculpa, com o comando polyline. Tá? Você faz uma polyline qualquer aqui de um desenho aleatório. Lembrando que o polyline, então, ele cria objetos unificados, né? Você clica, é um objeto só. Então, quando você dá offset disso, ele vai dar automaticamente em todos os lados, tá? Então, essa é a grande diferença entre você dar offset numa linha e offset numa polyline. Mas vamos aproveitar, então, essa situação aqui para resolver como que a gente faria para essas linhas se encontrarem aqui, né? Uma se conectar com a outra. Para isso, nós vamos usar um outro comando de modificação, que é esse comando aqui chamado fillet. Tá? O comando fillet ele faz justamente isso, o encontro entre as linhas, sendo que a gente pode fazer esse encontro aplicando um raio, ou nós podemos fazer esse encontro sendo 90 graus, o encontro uma com a outra. Para ser 90 graus, então vamos entender o comando fillet. O atalho dele é F-Enter. E aí ele fala assim, selecione o primeiro objeto. Então você clica no primeiro objeto. Selecione o segundo objeto, que é esse daqui, ó. Quando você clica, ó, ele já dá um preview do que vai acontecer. Elas vão se unir aqui na esquina. Tá? Por que se uniram aqui na esquina com um ângulo de 90 graus? Porque o raio que foi configurado é raio zero. Então, quando o raio é zero, ele une 90 graus. Mas vamos supor que a gente queira uni-la aqui usando um raio de 50, por exemplo. Tá? Então, F-Enter.
Aí, antes de selecionar o objeto, ele dá a opção aqui, ó, de raios. Então, se você clica aqui ou digita R e dá Enter, ele vai ativar aqui para você digitar qual é o tamanho do seu raio. Então, eu quero um raio de 50. Enter. Aí sim, selecione o primeiro objeto, selecione o segundo objeto, que é esse daqui. Então, ele já faz esse encontro aqui das arestas com o raio pré-definido. Tá? Vamos fazer de novo aqui, F Enter, raio, então R Enter. Eu quero agora um raio de 100, Enter, essa linha com essa linha. Então, o comando fillet ele serve para isso, para unir essas arestas com raio, ou então unir com raio zero, ele forma esse 90 graus, certo? Então, vimos já o comando offset e o comando fillet. Um outro comando que nós podemos ver aqui é esse comando chamado stretch. Em inglês, né, stretch significa esticar. Então, esse comando ele faz exatamente isso, ele estica os objetos. Então, vamos supor que você queira, assim, esse quarto que antes era 3 por 3, você queira esticar ele 1 metro. Como que a gente pode fazer isso? É através desse comando stretch. Então, você clica aqui, ou a tecla de atalho é S Enter. Você seleciona o objeto que você quer esticar. Então, no caso, eu quero que essas duas linhas aqui, elas estiquem para a minha esquerda ou para a minha direita. Então, por isso que eu selecionei elas. Teclo Enter. E agora você clica em qualquer lugar, né, um ponto base, para definir, assim, agora a direção que você quer esticar esse objeto. Se você quer ir para a esquerda, move o mouse para a esquerda, ou para a direita, mexe o mouse para a direita. E digita a distância que você quer, sem Enter. Então você vai esticar, né, os objetos com esse comando aqui de stretch. Tá? Então a sequência é elas. S Enter, aí você seleciona os objetos. Eu vou até aproveitar, pessoal, e fazer aqui nesse exemplo aqui, onde nós criamos esse objeto com linhas separadas, tá? Então vamos entender uma coisinha aqui. S Enter. Se eu seleciono uma coisa que a gente viu na segunda aula, da esquerda para a direita, tá? Esse só vai ser selecionado os objetos que estão completamente dentro do meu retângulo. Então, quando eu soltar, ele vai selecionar só esses aqui. O que acontece se eu der o stretch nessas linhas? Como essa e essa não foram selecionadas, então elas não vão ser esticadas. Olha só, quando eu dou Enter, agora eu... Opa, desculpa, gente. Dei 2 Enter sem querer. De novo, S Enter, seleciono os objetos, foram selecionados, confirmo dando Enter, clico em qualquer lugar e mexo meu mouse para cima ou para baixo. Quero para baixo, sem Enter. Ó, somente as linhas que foram selecionadas que foram esticadas, tá? Porque essas outras linhas aqui, elas não entraram na minha seleção. Então, com isso, elas não foram esticadas. Então, o que era o certo de eu fazer nesse caso? S Enter. Eu selecionar da direita para a esquerda. Por quê? Dessa forma, eu vou selecionar, além dos objetos que estão completamente dentro do meu retângulo de seleção, eles vão selecionar também essas linhas aqui, que é o que eu quero também, porque eu quero esticar essas linhas. Então, eu solto aqui, ó, veja que agora elas também foram selecionadas. Então, quando eu dou Enter para confirmar a seleção, clico num ponto base, indico a direção e digito a distância, agora as linhas também foram esticadas. Tá, pessoal? Então, essa é uma diferença bem importante do stretch, é você ver quais linhas e quais objetos que foram selecionados para você dar o seu comando de stretch. Perfeito? Muito bem. Outro comando que nós podemos ver aqui é o comando de escala. Tá? Esse é bem simples. Escala ou o comando SC para ativar eles. Esse comando você vai dar a escala nos seus objetos. Então você consegue aumentar os seus objetos ou diminuir os seus objetos. Tá? Então você, o que o comando diz? Selecionar os objetos. Então você seleciona que objeto que você quer escalar. Aí ele pede para você confirmar dando Enter. Né? Seleciona objetos, confirma dando Enter.
seleciona um ponto base. Então, é o ponto aonde esse objeto ele vai ser aumentado ou diminuído. Tá? É o ponto de partida dele. E agora você digita o fator de escala. Então, se você quer aumentar o dobro, você vai digitar 2. Se você quer diminuir metade, você vai digitar 0,5. Tá? Então, depende do fator de escala que você vai dar. É isso que você tem que digitar, é o dobro. Se você quer o dobro, então é 2, digita 2, Enter. Ele vai aumentar o dobro do tamanho. Perfeito? Então, esse é o comando de escala, bem simples assim. Outro comando que nós podemos ver nessa aula é o comando de estender. Tá? Para que serve o comando de estender? Vamos supor que a gente faça uma linha aqui, ó, aqui embaixo, tá? E eu quero que essas paredes aqui, que elas cheguem até essa linha de referência. Então, para isso, eu vou usar o comando de estender, né? Eu vou estender essas linhas. Então, para usar esse comando, você clica aqui, nesse ícone, ou então a tecla de atalho é EX Enter. Aí você vai selecionar o objeto. Deixa eu entender aqui que o online é um pouquinho diferente. Boundary Edges. Ah, tá. De novo, pessoal. Eu dei uma travadinha aqui porque ele é um pouquinho diferente do programa tradicional. Mas aqui no online é assim, você dá o comando extend. Aí você tem que escolher um modo de seleção, tá? Para você selecionar o objeto que você quer ser como objeto de referência. Então você clica aqui em Boundary Edges para ele fazer o nosso retângulo de seleção tradicional, tá? Tanto esquerda para direita, direita para esquerda. Então eu quero essa linha, selecionei essa linha. Então essa é a minha linha onde eu quero que outros objetos cheguem até ela. Então selecionei a linha, confirmo dando Enter, tá? E agora eu vou selecionar quais linhas que eu quero que sejam estendidas. Então é só ir clicando, tá? Nas linhas que você quer estender até aquela outra linha. Tá? Então, é para isso que serve o comando extend. Tá? Ele é meio que o inverso do trim. Né? O trim, ao invés de estender, ele vai aparar. Então, vamos supor que agora eu não quero estender até aqui, mas eu quero aparar. É o que a gente viu na aula passada. Então, você dá o comando trim, dá Enter, Enter, trim, Enter, Enter, e aí você consegue aparar as linhas que você deu, que estão em excesso, né? E uma dica, gente, se você dá o comando trim, se você aperta o shift, ele vira o comando extend. Se você está no extend e você aperta o shift, ele vira o trim. Por quê? Às vezes você precisa dar o trim, às vezes você precisa dar o extend e você não precisa ficar trocando de comando. Então, se você vai apertando o shift, ó, tô no extend, não tô com o shift apertado, vai esticando. Se eu aperto o shift, eu posso ir aparando, ele vira o trim. Entende? Então, um é meio que o inverso do outro, tá? Então fica a dica aí. O que mais que nós podemos ver aqui? Comando Erase, gente, também é bem intuitivo. Você vai selecionar os objetos que você quer apagar, tá? Então você seleciona e confirma dando Enter. Ou uma outra forma do Erase é você selecionar e apertar o Delete. Também vai funcionar como Erase. O que está faltando aqui? O comando Explode, tá? O comando Explode, ele serve para explodir objetos que são polylines. Então, nesse caso aqui desse objeto que a gente fez polyline, como que a gente faz para cada uma dessas virar linhas separadas? É o comando Explode. Então, você clica em Explode, seleciona o objeto, confirma dando Enter, e agora quando você clicar, ele já vai ser linhas separadas uma das outras. Certo? E agora falta esse comando aqui de Match Property, para a gente ver praticamente todos. Esse Match Properties aqui é o chamado pincelzinho, tá?
A gente tem isso em outros programas até, tipo o próprio Microsoft Word, Excel, ele tem esse pincelzinho que é um pincel onde você suga, né, você captura as propriedades de um determinado objeto e você consegue então replicar essa propriedade num outro objeto. Tá? Vamos supor aqui que a gente vamos mudar essa linha aqui, tá? Vamos dizer que ela, vamos colocar ela aqui num outro layer diferente, só para a gente perceber a diferença. Então aqui eu quero colocar ele. Depois, em umas outras aulas, a gente vai ver essa questão de layers e de linhas, tá? Para que serve? Mas só para vocês entenderem, ó, eu coloquei ela numa linha tracejada. E além disso, eu quero colocar ela, quero pintá-la de vermelho, tá? Então só para diferenciar essa linha. Aí vamos supor que eu queira pegar as propriedades dessa e jogar nessa linha. É para isso que serve esse comando de Match Properties, tá? Então você clica aqui, ou é o atalho MA Enter. Aí você seleciona o objeto que você quer capturar as propriedades. E aí depois ele fala, seleciona os objetos que você quer destinar essa propriedade. Então você pode ir clicando nos objetos que você quer transformar, tá? Então para isso que serve esse comando de Match Property, confirma dando Enter. Beleza, gente? Então com isso a gente praticamente viu todos os comandos de Modify. Nós já vimos também todos os comandos de desenho. E dessa forma vocês conseguem, né, lógico que com um pouco de prática e tudo mais, mas vocês conseguem desenhar qualquer coisa. Né? Já foi ensinado tudo que a parte de desenho e a parte de modificação já foi passada para vocês. Então, todos os comandos bases do AutoCAD já foi possível ser visto nesse mini curso. Tá? Então, agora é questão de prática mesmo, né? De você pegar talvez uma plantinha e tentar replicar essa planta, para vocês irem pegando como é o esquema do desenho, né? Qual que é a estratégia de desenho de vocês. Tá? Mas vamos dizer assim, que 90% do AutoCAD vocês já conseguem fazer somente com esses comandos de desenho e modificação. Tá? Nas próximas aulas nós vamos entrar em umas coisas mais detalhadas de questão de layers, questão de cotas, tem toda essa parte, essa abinha aqui de anotação, né, onde a gente vê dimensão, cota, textos, e nós vamos ver isso nas próximas aulas. Beleza, gente? Então, por hoje é só, e nós nos vemos na próxima videoaula. Um abraço.